Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nesta segunda-feira, mais uma vez nos achegamos a Ti, Pai, neste dia 9 de setembro de 2019, para atender a um pedido de um casal abençoado da nossa amada cidade de Laranjais, Getúlio e Sueli, que pediu para que orássemos pela nossa nação. Isto já é um hábito meu, às madrugadas, eu oro pela nossa nação, eu oro por todos os inscritos no meu YouTube, Carlos C. Nicolau, eu oro por todos os amigos do meu Facebook, Carlos C. Nicolau, eu oro por todas as pessoas que curtem as minhas publicações, que compartilham, que comentam, eu oro por todos vocês, pelos seus familiares, por todas as suas descendências, pelos seus pais, os que têm os pais vivos. Senhor, eu coloco todos vocês em oração. E mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos por sobre todas estas almas, sobre todas estas vidas, por sobre este casal abençoado que pediu estas orações, por sobre todos os meus amigos do Facebook, Carlos H. Nicolau, por sobre todos os meus inscritos do YouTube, Carlos C. Nicolau, sobre todas estas pessoas que curtem as minhas publicações, pois nós sabemos que estas publicações vêm do seu coração para o meu coração. Nós oramos por todas elas, pelos seus filhos, filhas, descendentes, familiares, por todos os seus pais, aqueles que têm os seus pais vivos. Nós oramos por todos em nome de Jesus, para que a sua luz esteja estendida por sobre todos eles, para que a sua luz esteja iluminando as suas vidas, os seus passos, para que todos estejam sempre trilhando pelo caminho alto, santo, por onde o mundo não passa e jamais passará, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Nós oramos, Paizinho, para que todos estejamos sob a sombra do Altíssimo, habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente, conforme está escrito na sua palavra, no Salmo 91, da primeira até a última palavra, do primeiro até o 16º versículo do Salmo 91, sob a sombra do Altíssimo. Nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente, dizemos ao Senhor, nosso refúgio, nosso baluarte, Deus nosso em quem confiamos, pois Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-nos-á com as suas penas, sob suas asas estaremos seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Não nos assustaremos do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 aos nossos lados, 10.000 às nossas direitas, e nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos o castigo dos ímpios, pois dissemos que o Senhor é o nosso refúgio, fazemos do Altíssimo a nossa morada, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará até nossas casas, até nossas tendas, porque o meu Deus aos seus anjos dará ordens a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão pelas suas mãos, para não tropeçarmos em nenhuma pedra. Pisaremos o leão e a áspide, calcaremos com os pés o leãozinho e a serpente, porque ao Senhor nos apegamos com amor, Ele nos livrou, nos colocou a salvo, porque conhecemos seu nome. Nós o invocamos e Ele nos responde. Nas nossas angústias Ele está conosco. Livra-nos e glorifica-nos, sacia-nos com longevidade e nos mostra a sua salvação, em nome de Jesus. E hoje, Paizinho, em o nome santo do Senhor Jesus, nós queremos orar, Paizinho, pelas autoridades constituídas, pelas nossas instituições, por todo o nosso Brasil, pois nós sabemos que a nossa luta é espiritual, que nós temos que lutar nas regiões celestes, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, conforme está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Mas antes, Paizinho, nós queremos ler uma passagem escrita em 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 ao 6. Devemos fazer orações por todos os homens, admoeste-te, pois antes de tudo que se façam deprecações. Deprecação é o que? É súplica. Deprecações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, por todos que estão em evidência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, em toda a devoção, misericórdia, compaixão e honestidade, porque é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem
e venha ao conhecimento da verdade. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra do nosso Deus revelada, vivificada a nós, em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E nós hoje, mais uma vez, nós estamos fazendo valer a nossa posição de reis e sacerdotes, de reinando sobre a terra, todos nós que estamos unidos nessas orações. E também está escrito, amados, uma exortação do nosso Deus. Se nós queremos viver num país abençoado, tranquilo, nós temos que ser submissos às nossas autoridades. Em Romanos capítulo 13, dos versículos 1 e 2, está escrito: submissão às autoridades. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E muitas das vezes, não é o caso do nosso Brasil, mas há países em que as autoridades constituídas são rigorosas, são rígidas, às vezes até tratam com certo rigor a população, mas aquilo ali, não há nenhuma autoridade que assuma um poder sem a permissão de Deus, amados. Muitas das vezes uma autoridade é instituída num poder, muitas das vezes Deus permite que uma autoridade assuma um poder para ser chicote do povo. Porque o povo muitas das vezes transgride os mandamentos de Deus, as leis de Deus. E em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. E muitas das vezes, aliás, sempre o povo colhe aquilo que planta, amados. Portanto, oremos, Senhor, nosso Deus e Pai, em um nome santo do Senhor Jesus. Mais uma vez, Senhor, oramos, intercedemos pela nação brasileira, pelo povo brasileiro, pelas nossas instituições. Começamos as nossas orações, iniciamos orando pelo nosso presidente da República, que é a autoridade máxima neste país, pelo nosso vice-presidente, por todos, pelo Jair Messias Bolsonaro, general Mourão, por todos os senadores, por todos os deputados federais, os deputados estaduais, por todos os ministros de Estado, pelo nosso ministro, o juiz Sérgio Moro. Oramos por todas as nossas instituições, pelas nossas forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, sediadas no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil e até mesmo no exterior. Oramos pelo nosso governador Witzel, pelo nosso vice-governador. Oramos, Paizinho, pelo prefeito aqui de São Gonçalo, pelo prefeito do município de Talcara, pelo prefeito de Niterói, seus respectivos vice-prefeitos, por todos os prefeitos do Brasil. Oramos pelos vereadores do município de São Gonçalo, pelos vereadores do município de Talcara, pelos vereadores do município de Niterói, pelos vereadores de todos os municípios do Brasil. Oramos pelas nossas forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, sediada no estado do Rio de Janeiro e sediada em todo o Brasil, em todo o exterior. Oramos, Senhor, por todos os governadores, por todos os representantes em todos os estados do Brasil. Oramos também, Paizinho, pela nossa Polícia Federal, sediada no estado do Rio de Janeiro, sediada em todos os estados da Federação em todo o Brasil. Oramos pela nossa Polícia Rodoviária Federal, sediada em todo o estado do Rio de Janeiro, em todos os estados da Federação em todo o Brasil. Oramos, Paizinho, por todo o judiciário, a nível federal, a nível estadual, em todo o estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil, aqueles que estão sediados em todo o estado do Rio de Janeiro, em todos os estados do Brasil. Oramos por todas as nossas instituições, oramos pela Polícia Rodoviária Federal, sediada em todo o estado do Rio de Janeiro e em todos os estados do Brasil. Oramos pela nossa Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro e por todas as polícias militares de todo o estado do Brasil. Oramos pela Polícia Civil de todo o estado do Rio de Janeiro e por todas as polícias civis de todos os estados do Brasil. Oramos, Pai, pelos agentes
penitenciários de todo o estado do Rio de Janeiro, pelos agentes penitenciários de todos os estados do Brasil. Oramos também, Senhor, pelos guardas municipais de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro e de todos os municípios que compõem o nosso Brasil. Senhor, nós oramos pelas nossas autoridades constituídas, pelas nossas instituições, nós oramos pela família brasileira, Pai. Nós oramos pelas aquelas pessoas também que se encontram encarceradas, pelos presos, por aquelas pessoas que se encontram privadas das suas liberdades, por aquelas pessoas que se encontram aprisionadas às drogas, ao tráfico de droga, à criminalidade, aos vícios. Nós oramos por aquelas pessoas que moram em área de riscos, pelos desempregados, pelos subempregados, pelas famílias, pelos lares, por aqueles que têm a sua fonte de renda. Nós oramos indistintamente por aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão nos asilos, que estão nos orfanatos, nosso Deus e Pai. Nós nos lembramos, nós abraçamos a todos, é todo o povo brasileiro, é toda a nação brasileira. Senhor, nós oramos e vos pedimos, pois nós sabemos que a nossa luta não é contra a pessoa, não é contra carne e sangue, que a nossa luta é travada no mundo espiritual. Por isso nós vos pedimos, dê ordem, determine aos seus anjos com espadas de fogo desembainhadas, que se acampem em todas as fronteiras do nosso Brasil, em todas as divisas do nosso Brasil, em toda a dimensão de todo o solo brasileiro, protegendo e guardando esta nação, livrando esta nação do homem sanguinário, do homem violento, livrando esta nação de invasão externa, nosso Deus e Pai. Nós oramos para que tenhamos uma vida mansa, uma vida sossegada, para que o Senhor faça de nós, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E vos pedimos, Senhor, faça de nós, do povo brasileiro, da nossa nação brasileira, esta raça eleita, este sacerdócio real, esta nação santa, este povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Senhor, que os seus anjos estejam com espadas de fogo desembainhadas, protegendo todo o estado do Rio de Janeiro, protegendo todos os estados da federação, protegendo toda a nação brasileira, acampados, Pai, no entorno, ao redor de toda a nação brasileira, Senhor, impedindo a entrada de subversões estrangeiras, impedindo invasões, Senhor, dando basta nas drogas, no tráfico de drogas, na criminalidade, na bandidagem. Nós oramos, Senhor, para que estas pessoas, para que a sua luz, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, e que a sua luz, a luz da vida, Senhor, esteja estendida por sobre toda a nação brasileira, por sobre todo o povo brasileiro, dissipando todas as trevas. Nós vos pedimos e vos agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluias, obrigado, Senhor, em nome de Jesus.